4 navios, 160 homens. Menos da metade voltou viva. O rei que os mandou partir tinha 26 anos e nenhuma garantia de que aquilo desse certo. Quando os sobreviventes chegaram a Lisboa, ele virou um dos homens mais ricos da Europa. Esta é a história dessa aposta e do que ela custou a quem não teve escolha. Em outubro de 1495, Dom João II morre em Alvor, aos 40 anos, sem herdeiro legítimo vivo. Seu único filho morrera 4 anos antes, numa queda de cavalo nunca totalmente explicada. Nos últimos anos de reinado, Dom João II teria preferido impor ao trono o próprio filho bastardo, Jorge, mas nunca conseguiu a legitimação necessária. Quem assume a coroa é o primo de Dom João II e também seu cunhado, já que a rainha Leonor, esposa do rei morto, era irmã de Manuel, duque de Beja. Ele tinha 26 anos, filho mais novo de uma linhagem que não estava destinada a reinar. Manuel não herda um país em crise. Dom João II tinha centralizado o poder da nobreza e organizado as finanças em torno do ouro que vinha da Costa da Mina, na atual Gana. O que ficara parado havia quase uma década era o projeto que decidiria o futuro do reino: chegar à Índia por mar. Bartolomeu Dias já tinha dobrado o Cabo da Boa Esperança em 1488. O caminho, em teoria, estava aberto. Mas ninguém completara a rota. O tempo urgia. Em 1492, Colombo chegara às Américas a serviço de Castela. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas dividira o mundo entre as duas coroas ibéricas, e Portugal corria o risco de ficar com metade de um mapa e nenhuma prova de que aquela metade valia alguma coisa. Manuel decide, ainda nos primeiros 2 anos de reinado, retomar o projeto engavetado. Em julho de 1497, 4 navios pequenos partem de Lisboa sob o comando de Vasco da Gama. São Gabriel, São Rafael, Bérrio e um navio de mantimentos. Cerca de 150 a 170 homens embarcam rumo a um oceano que nenhum português tinha atravessado até o fim. Não havia precedente de retorno. As tentativas anteriores de romper o desconhecido já tinham custado navios e vidas, sem devolver nada em troca. Por 2 anos, Lisboa não teve notícia nenhuma. Ninguém sabia se a frota tinha desaparecido no meio do caminho, como tantas outras antes dela. A resposta chega aos pedaços. Em 10 de julho de 1499, a caravela Bérrio entra no Tejo, sozinha. Seu capitão, Nicolau Coelho, traz a notícia que Lisboa esperava havia 2 anos. A rota para a Índia existe e funciona. Mas Vasco da Gama não está a bordo. O comandante da expedição tinha ficado para trás, nos Açores, junto ao irmão Paulo, gravemente doente havia semanas. Paulo da Gama morre em Angra do Heroísmo, ainda em julho. Vasco da Gama só chega a Lisboa em 29 de agosto, quase 2 meses depois da Bérrio, de luto, para receber sozinho a glória que dividia com um irmão morto. Dos 4 navios que partiram em 1497, apenas 2 voltaram. Da tripulação original, entre 150 e 170 homens, a maior parte não sobreviveu à viagem. Morreram de escorbuto, fome ou durante as tempestades. O preço humano foi altíssimo, mas os porões dos navios sobreviventes carregavam pimenta, canela e cravo direto da fonte, sem os intermediários árabes e italianos, que até então controlavam cada etapa do comércio de especiarias entre a Ásia e a Europa. O lucro da viagem, segundo cálculos da época, teria pagado o custo da expedição dezenas de vezes. Mas os relatos divergem num ponto. Alguns cronistas descrevem o encontro entre Vasco da Gama e o Samorim de Calicut como um triunfo. Outros registram que os portugueses quase saíram de mãos vazias. Os presentes que levavam
pareciam pobres demais para impressionar um governante acostumado ao luxo do comércio árabe e indiano. O que resolveu a diferença não foi a diplomacia, foi a pimenta em si. Dom Manuel entende isso rápido. Em poucos meses, muda o próprio título régio, passando a assinar como Senhor da Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. Não é um título decorativo, é a coroa portuguesa reivindicando para si o controle direto de uma rota que movia riqueza como a Europa quase nunca tinha visto de perto. Os cronistas da corte passam a chamá-lo, com uma mistura de admiração e ironia, de o rei que cheirava a pimenta. Mas enquanto Lisboa comemorava, uma decisão tomada 2 anos antes, na mesma corte, continuava a cobrar seu preço de milhares de pessoas que não tinham navio nenhum para embarcar. Volte a novembro de 1496. Em Burgos, é selado o contrato de casamento entre Dom Manuel e Isabel de Aragão, e Castela, filha dos reis católicos, e viúva do príncipe Afonso, o mesmo herdeiro cuja morte, 5 anos antes, abrira o caminho para o próprio Manuel chegar ao trono. O casamento em si só aconteceria 10 meses depois, mas o contrato já trazia uma condição que o rei tentou, sem sucesso, renegociar. Os pais da noiva exigiam o que já tinham imposto ao próprio reino, em 1492, a expulsão de judeus e muçulmanos não convertidos. Manuel resistiu. Precisava do capital e do conhecimento técnico da comunidade judaica portuguesa, que somava algo próximo de 10% da população do reino, umas 150 mil pessoas, num total de 1,5 milhão de habitantes. Mas cede menos de uma semana depois. Em 5 de dezembro de 1496, assina o decreto. Quem não se convertesse ao cristianismo teria até 31 de outubro do ano seguinte para deixar o país. Só que o real objetivo do rei, pelo que indicam os registros da época, não era ver essas famílias partirem, era convertê-las e mantê-las em Portugal. Em abril de 1497, durante a Páscoa judaica, ele ordena que crianças judias com menos de 14 anos sejam retiradas dos pais à força e entregues a famílias cristãs para o batismo. Cerca de 20 mil pessoas se concentram no porto de Lisboa, esperando embarcar. Mas o rei fecha os demais portos do reino, deixando Lisboa como única saída possível, e cada vez mais lenta. Em 30 de setembro de 1497, Dom Manuel finalmente se casa com Isabel. A condição, tecnicamente, já estava cumprida no papel. Semanas depois, no prazo final de outubro, quem ainda resistia à conversão é levado à força às pias batismais, muitas vezes por populares incitados por clérigos. A maior parte da comunidade judaica portuguesa não parte. É batizada contra a vontade e passa a viver sob a etiqueta de cristã nova, uma identidade que carregaria suspeita e perseguição por gerações. A mesma coroa que se orgulhava de abrir o mundo pelo mar acabava de fechar as portas de dentro do próprio reino. E é essa contradição que vai definir o resto do reinado de Dom Manuel. Enquanto o reino digeria o preço da expulsão, o projeto ultramarino de Dom Manuel não parava. Em março de 1500, 13 navios e cerca de 1.400 homens partem de Lisboa sob o comando de Pedro Álvares Cabral, rumo à Índia, pelo mesmo caminho que Vasco da Gama abrira 3 anos antes. Em 22 de abril, a frota avista terra onde ninguém esperava, não a costa africana, mas o litoral do que hoje é o Brasil. Cabral batiza o lugar de Ilha de Vera Cruz, sem saber que tinha esbarrado num continente inteiro. Se o desvio foi acidente de rota ou algo que a coroa já suspeitava, a proximidade com as negociações do Tratado de Tordesilhas, 6 anos antes, alimenta a dúvida. É algo que as fontes da época não resolvem. As instruções originais da viagem nunca vieram a público.
A nova terra é incorporada à coroa portuguesa e Cabral segue viagem rumo à Índia. 10 anos depois, expedições portuguesas conquistam Goa, sob o comando de Afonso de Albuquerque. No ano seguinte, tomam Malaca, no estreito que controlava o comércio com a China e as Ilhas das Especiarias. No Índico, uma sequência de vitórias navais, entre elas o confronto de Diu, em 1509, já contado aqui no canal, consolida o domínio português sobre as rotas marítimas entre Europa e Ásia. Mas a expansão não parava no mar. Enquanto a frota avançava pela Ásia, outro fronte se abria a poucos dias de viagem de Lisboa, do outro lado do Estreito de Gibraltar. Entre 1505 e 1513, Portugal ergue fortalezas ao longo da costa marroquina. Santa Cruz do Cabo de Guerre, perto da atual Agadir, em 1505. Safim, tomada em 1508. Azamor, conquistada em 1513, numa operação de 500 navios e milhares de homens, sob o comando do Duque de Bragança. Em poucos anos, a coroa portuguesa controla feitorias e fortalezas que vão de Hormuz, no Golfo Pérsico, a Cochin e Goa, na Índia, a Malaca, e agora, também, um pedaço de costa na América do Sul. Nenhum outro rei português, nenhum outro rei europeu, comandava ao mesmo tempo tanto território em tantos continentes diferentes. E era hora de mostrar isso ao resto do mundo. Em março de 1514, é isso que Dom Manuel faz. Mais de 100 pessoas atravessam as ruas de Roma numa procissão organizada por Tristão da Cunha. Um cavalo persa, uma onça de caça, joias, tecidos e, à frente de tudo, um elefante branco vindo de Cochin, batizado de Rano. O animal ajoelha 3 vezes diante do Papa Leão X e, com a tromba, espirra água sobre a multidão. Roma não via um elefante desde os tempos do Império Romano. O sucesso é tão grande que, no ano seguinte, Dom Manuel decide superá-lo. Em 1515, Afonso de Albuquerque, governador da Índia Portuguesa, recebe de presente um rinoceronte do sultão de Cambaia e o envia a Lisboa. É a primeira vez, desde a Roma Antiga, que um rinoceronte pisa em solo europeu. E a cidade inteira para ver o animal desembarcar. Dom Manuel decide mandá-lo a Roma como novo presente ao Papa, para superar até o próprio elefante. O navio parte em dezembro de 1515, faz escala perto de Marsella em janeiro de 1516, onde o rei Francisco I da França pede para ver a fera de perto. E depois, ao largo de Gênova, é atingido por uma tempestade. O navio afunda. Toda a tripulação morre. O rinoceronte, amarrado ao convés, não consegue escapar e se afoga junto com os marinheiros. Dom Manuel manda recuperar o corpo, embalsamá-lo e enviá-lo a Roma assim mesmo, um presente póstumo que impressiona muito menos que o elefante vivo. Mas o rinoceronte já tinha cumprido outro papel. Mercadores em Lisboa mandaram esboços e descrições do animal para a Alemanha, e essas anotações chegaram às mãos do gravador Albrecht Dürer, em Nuremberg. Dürer nunca viu o rinoceronte de verdade. Ainda assim, cria uma gravura só a partir de um relato escrito, com uma armadura de placas e um pequeno chifre extra nas costas que nenhum rinoceronte real tem. Essa imagem se torna uma das mais copiadas da história da arte, reproduzida por séculos, sem que quase ninguém soubesse que o animal original tinha se afogado no Mediterrâneo antes de completar a viagem. É essa mesma riqueza a que trouxe elefantes, rinocerontes e embaixadas, que ergue, ao mesmo tempo, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Mas o homem que pagou a conta não teria muito mais tempo para ver o resultado terminado. Nesta história, Dom Manuel aparece como o rei que abriu o comércio com a Ásia, e também como o rei que fechou as portas para uma parte do próprio povo,
Qual desses dois lados pesa mais na balança para você? Me conta aí nos comentários. Dom Manuel I morre em Lisboa, em 13 de dezembro de 1521, aos 52 anos, deixando ao filho João III a coroa mais rica que Portugal já tivera. Em poucas décadas, essa riqueza começaria a rachar sob a concorrência holandesa e inglesa. Mas essa é uma história para outro vídeo. Na próxima vez que a gente voltar a esse reinado, a pergunta vai ser outra. O que aconteceu com toda essa riqueza depois que ele morreu? Se quiser saber, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não esquece de deixar o like para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo.